Então, nós temos a primeira pergunta, de uma colega, Célia Magali Milani Perini, juíza de Direito de Guarulhos. Ela, primeiro, dá os parabéns pela excelente palestra. Obrigado, professor Flávio. E ela ainda traz a seguinte proposição. Concordo que não se deva determinar a realização de exame de DNA, porque essa obrigação foi vetada. Então, por que realizar-se-ia uma audiência de justificação se também foi vetada e, ademais, não está prevista no rito ordinário? Então, a audiência de justificação é uma audiência, a que foi vetada é aquela audiência que poderia prejudicar o andamento do processo, poderia atrasar o andamento do processo, razão do veto. A audiência que eu estou sugerindo aqui é uma audiência que visa beneficiar a gestante e por via indireta o nascituro. Quer dizer, a audiência seria designada para evitar o indeferimento dos alimentos provisórios. Então, por isso que eu sugiro aí a audiência de justificação, para preservar o princípio da proteção integral aí da criança. Quer dizer, em vez de indeferir aí a liminar, o juiz ainda abriria mais uma oportunidade, marcando essa audiência de justificação, justamente para beneficiar aí a parte mais fraca. Seria uma audiência de justificação até do estado de gravidez, até que poderia ter alguma dúvida? Ou tentar uma conciliação? A questão da gravidez, eu acredito que ela deve ser provada aí de plano aí por um exame médico, né? A audiência de justificação seria mais para comprovação dos indícios de paternidade, porque se a pessoa vive em concubinato, por exemplo, ou mesmo numa união estável, mas não tem documento, como que ela vai provar isso sem testemunha? Como que os indícios vão surgir sem testemunha, né? Uma questão. Há a sentença julgando procedentes os alimentos. Geralmente leva-se algum tempo para que isso transite em julgado. Durante esse tempo que está se esperando o trânsito em julgado, se houve recurso ou não, o julgamento desse recurso, a criança nasce. O suposto pai entra com uma ação e comprova que não é o pai. E a sentença ainda não transitou em julgado, está em fase de apelação. Ele poderia, como sairia? Ele poderia entrar com um fato superveniente para pedir exoneração? Eu acredito que se o exame foi feito aí, de exame DNA, antes do trânsito julgado da ação de alimentos gravídicos, e ainda havendo momento processual para se apreciar esse exame de DNA que foi feito numa outra ação, né? Fato superveniente, né? Um fato superveniente, se houver momento processual para isso, eu acredito que o tribunal deva levar em consideração esse exame de DNA para julgar improcedente a ação. E isso exoneraria até a data do exame onde ficou comprovado. Eu acredito que, como não transitou em julgado a ação de alimentos gravídicos, a improcedência da ação geraria efeito ex tunc, retroativa, cancelando tudo desde o arbitramento, né? Salvo aqueles que já foram pagos. Né? Aqueles que já... Pois não. Mas imaginando hoje que é possível um casal de Senta aqui na mesa aí, pergunta. que resolve... Senta na mesa aqui, pergunta. Resolve, por exemplo, uma inseminação artificial. Senta lá para o pessoal explicar. E ele goza de azoospermia e se recorre a um banco de esperma para engravidar a mulher. A pergunta é a seguinte: caberia essa, porque o DNA, que a gente tanto fala, não ia justificar a paternidade, mas uma vez Para escutar lá no vídeo. Uma vez com sucesso a fertilização in vitro, há um rompimento no curso dessa gravidez entre eles. Ela pode se utilizar desse recurso, embora biologicamente ele nunca vai ser o pai, é evidente. A questão de inseminação artificial. Como se aplica nesses casos? Uma questão de inseminação artificial. Sem ser com esperma. Sim, tá. A pergunta seria: ela se utilizou do meio de inseminação artificial sem o companheiro saber? Não, com a anuência do companheiro. Só que, por exemplo, ele tinha azoospermia, socorreu a um banco de esperma um banco de espermatozoide. Certo. Que daí nunca vai dar um DNA positivo. Certo. E no meio do caminho ele se arrependeu do relacionamento e... Exato. Ela teria também... Então veja, a questão da inseminação artificial, se eles forem casados, né, e houver autorização,
o Código Civil prevê a presunção de paternidade. Tá? Então, a questão surge, daí nem precisaria se valer da ação de alimentos gravídicos. A questão surge quando eles não são casados, né? Daí, a autorização escrita, o fato de se comparecer lá no laboratório para fazer inseminação artificial, me parece que isso é um indício de paternidade. Me parece que poderia fundamentar uma ação de investigação de paternidade, né? Ainda que futuramente, depois, prove que ele não era o pai, mas o simples fato de autorizar uma inseminação artificial e que ela introduziu, né, isso me parece que já é um indício de paternidade. Caberia a ação de alimentos gravídicos. Mais uma pergunta que nos processos, às vezes, de paternidade, a gente acaba se defrontando. No interior, no Nordeste, muitas vezes uma mulher ela tem um relacionamento com dois companheiros, e esses companheiros convivem de forma harmônica. Às vezes são casas vizinhas, no sítio, e não caberia uma ação aí litisconsórcio contra os dois, ao mesmo tempo, se comprovado essa convivência? Sem dúvida, caberia um litisconsórcio passivo aí, né? E necessário. Não necessário, né? Porque a ação de alimentos, o litisconsórcio, ele é facultativo, né? Ela pode escolher um só para mover a ação, né? Mas se vivia num concubinato aí, conjunto, aí, um concubinato com mais de um homem aí, me parece que há indício de paternidade, né? Principalmente se um sabia do outro. E mais uma pergunta, se ele vem, comprova, se exonera da paternidade, ele só vai poder mover uma ação de repetição, ou de reparação das pensões, vamos dizer assim, das prestações que ele pagou, se ele tiver certeza que aquela outra pessoa é o pai, e se ela teve dolo na ocultação da qualidade de pai. Não, se o verdadeiro pai agiu com dolo. Com dolo. Se o verdadeiro pai agiu com dolo, estava ciente de que ele era o pai, ciente da demanda, né? Tinha conhecimento e se ocultou. Isso ocultou. Agora ele não pode entrar com uma ação contra o outro. Ele poderia alegar aí na sua defesa a exceptio pluriconcubêncio, né? Alegar a pluralidade de relacionamentos. E trazer até testemunhas que... ou mesmo alegar que nunca teve relação sexual com ela e que teve relação e que ela teria tido relação sexual com uma outra pessoa, né? Isso pode fazer parte da defesa dele, né? Agora, para integrar o processo aí, a previsão legal, mas para os alimentos decorrentes de relação de parentesco, não nessa situação, né? Professor, só concluindo uma dúvida que eu fiquei com relação à prisão. Mesmo sem expressa previsão, é possível, com base, por conta da natureza, ser, como eu anotei, ligada a direito de família, uma extensão com relação à prisão civil do devedor? Então, a questão da prisão, de uma certa maneira, ela tem previsão legal. Porque o artigo 11 da Lei de Alimentos Gravídicos manda aplicar aos alimentos gravídicos a Lei de Alimentos, a Lei 5.478 de 68. Subsidiariamente? Sem excepcionar, não diz salvo no tocante à prisão. Então manda aplicar a Lei de Alimentos. Mas, provavelmente após o nascimento ela havia dívida de valor, né? Sim, a questão da prisão não pode ser para os alimentos em atraso, né? Então, débito acima de 2 prestações não cabe prisão, né? Passa a gravidez, é rápido. A partir do momento que os alimentos tem até súmula, é só para satisfazer as 2 últimas prestações, né? Perfeito. Bom, chegada ao final a palestra, em nome do presidente Paulo Dimas, presidente da PAMARGES, da diretoria de informática aqui da PAMARGES, que é a responsável pela criação desse núcleo de ensino à distância, quero agradecer a presença e a brilhante palestra aqui proferida pelo colega Flávio, colega de carreira, agora eu posso falar,
durante quase 20 anos, aí foi nosso colega no Foro da Fazenda Pública, meu colega do Hélio, colega do Henrique Reres, que está aqui também, que é titular da 7ª Vara de Acidentes do Trabalho. E é uma honra recebê-lo novamente na casa que um dia você foi associado, que você conviveu conosco aqui. As portas estão abertas, a hora que você quiser voltar e nos brindar com mais uma palestra, dessas que só você tem condições de proferir, a casa está aberta, nós estaremos sempre aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu só quero lembrar Eu que agradeço. os colegas que nós teremos ainda já com palestras marcadas, dia 26 de outubro de 2010, nós teremos uma palestra sobre o anteprojeto do Código de Processo Civil e a conciliação judicial. Será a professora Ada Pellegrini Grinover. No dia 3 de novembro de 2010, teremos outra palestra, Métodos de Solução de Conflitos no Brasil, com as colegas doutora Valéria Lagrasta Lucchiari e a doutora Mariela de Arruda Police Nogueira. No dia 8 de novembro de 2010, mais uma palestra, Comentários à Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Marinha da Penha, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com o colega Dr. Marcelo Matias Pereira. E no dia 10 de novembro, teremos outra palestra, Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos, com o desembargador Kazuo Watanabe e também com a colega doutora Valéria Lagrasta Lucchiari. Encerrados os trabalhos, boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos aqui logo mais com outras palestras.